Olá pessoal, aqui é o professor Demilson Pereira Ribeiro. Vamos continuar aqui a nossa disciplina de Direitos Humanos em Relações Étnico-Raciais. Aqui o Instagram, se vocês precisarem mandar alguma mensagem, nosso canal de aulas. Pessoal, na nossa disciplina de Direitos Humanos em Relações Étnico-Raciais, seguindo o nosso cronograma de aulas, nós estamos na aula de número 9. Na aula de número 8, nós estudamos o documento mundialmente conhecido que é a Declaração Universal de Direitos Humanos. Agora nós vamos estudar aqui a Convenção Americana sobre Direitos Humanos, que é conhecido como Pacto São José da Costa Rica. Nós vamos estudar basicamente a estrutura da convenção e vamos estudar também os fundamentos da convenção. Bom, trabalhando então a explicação da nossa aula, vamos fazer aqui uma breve introdução. E aí a nossa introdução ela tem como tópico central a ideia de que nós já vimos que existem diversos sistemas de proteção dos direitos humanos. Nessa aula, o nosso foco são os chamados sistemas regionais de proteção dos direitos humanos. Basicamente, reconhecidos são 3 os sistemas regionais de proteção de direitos humanos no mundo. Nós temos o sistema europeu, temos o sistema interamericano e temos o sistema africano. São chamados de sistemas, pois foram criados por tratado que rege seu funcionamento, assinado e ratificado pelos Estados. É ou foi, no caso do sistema europeu, composto por uma comissão que recebe denúncias e uma corte para julgar as violações de direitos humanos. Além disso, há um sistema de peticionamento que possibilita aos indivíduos ingressar no sistema. Para os indivíduos que se encontram em estados ligados a um dos sistemas regionais que nós acabamos de ver, dos 3, há a possibilidade de escolher entre peticionar perante este ou perante o Sistema Global de Proteção da ONU, que nós já vimos. Observação importante, pessoal. Na Ásia, não há um sistema formado de proteção. E no mundo árabe, possui apenas uma Carta de Direitos Humanos. Não tem a estrutura que nós acabamos de conversar, que é uma comissão que possa fazer um juízo de admissibilidade dos casos, uma análise preliminar dos casos, e uma consequente corte, onde haverá o juízo de mérito mesmo, o julgamento dos casos de violações de direitos humanos. Então vamos trabalhar aqui o Sistema Interamericano de Proteção dos Direitos Humanos. Primeiro vamos trabalhar alguns aspectos gerais, né? A Convenção Americana sobre os Direitos Humanos, que nós trazemos aqui pela sigla CADH, também é denominada de Pacto de São José da Costa Rica. Ela é a base do Sistema Interamericano de Proteção de Direitos Humanos, que é, segundo seu próprio preâmbulo, que nós já vimos, complementar. E aqui nós temos um princípio que cai muito em concurso, que é o princípio da complementariedade e coadjuvante das jurisdições nacionais. Com isso, a Convenção de Direitos Humanos, a Convenção Americana sobre os Direitos Humanos, o Pacto de São José da Costa Rica, fortalece os juízes nacionais e atribui a estes condição de juízes internacionais quando apreciam demandas envolvendo direitos humanos a partir da Convenção Americana de Direitos Humanos. Isso porque ela, a Convenção de Direitos Americanos, não tem, olha a negativa aqui, condições de julgar a quantidade de demandas que chegam ao sistema. Então é muito importante que entenda que o princípio da complementariedade ele deixa bem claro que o sistema ele só pode tomar alguns casos paradigmáticos, casos famosos de violação de direitos humanos. Assim, pessoal, frise-se, é equivocado dizer que a Corte, no nosso caso aqui, a Corte Interamericana de Direitos Humanos, realiza controle primário de convencionalidade, porque, na verdade, esse controle ele inicialmente vai ser feito por quem? Pelos juízes, pela jurisdição nacional, depois pela jurisdição internacional.
Aqui eu cito a teoria, né, a doutrina de um grande jurista italiano chamado Luigi Ferraioli. Uma norma pode, então, ser constitucional, estar de acordo com a Constituição, mas ser inconvencional, ou seja, não estar de acordo com alguma convenção internacional de direitos humanos. O paradigma do chamado controle de convencionalidade latino-americano, gente, diz respeito ao controle realizado internamente pelos juízes nacionais, que deve ter como paradigma acabamos de falar, Convenção Americana sobre Direitos Humanos e outras convenções sobre direitos humanos. Não há direitos econômicos, isso é muito importante vocês entenderem, sociais e culturais em seu bojo, ou seja, na estrutura da Convenção Americana de Direitos Humanos. Há apenas uma disposição genérica que aduz que esses direitos devem ser protegidos. Para sanar essa lacuna, foi redigido o chamado Protocolo de São Salvador, em 1988. Bom, e aí no 1.2 do nosso material, quais seriam os órgãos do Sistema Interamericano de Direitos Humanos? O primeiro órgão é a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, que aí nós usaremos a sigla CIDH. Esse órgão, gente, é um órgão onde se dá o processamento perante a comissão, onde os indivíduos podem peticionar, que tem o locus standi. A comissão, ela recebe as denúncias dos indivíduos e, entendendo haver violação, faz o papel de substituta processual e leva a demanda à Corte Interamericana de Direitos Humanos. Então veja que nós temos aqui uma estrutura dúplice. Primeiro, nós temos a análise preliminar pela Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Dada a admissibilidade dessa petição, aí a Corte assume a posição de substituta processual da pessoa, do indivíduo que entrou com a petição, e ela leva essa demanda à Corte Interamericana. Bom, então o segundo órgão é o quê? É a Corte Interamericana de Direitos Humanos. E é o Tribunal Supranacional Latino-Americano. É composto por 7 juízes, é muito importante que vocês guardem esse número, muitas questões de concurso trazem isso. 7 juízes de diferentes nacionalidades e possui competência contenciosa, que significa o quê? É a competência para resolver as demandas, as pendências, os litígios judiciais. E consultiva, que é quando ela serve como órgão consultivo. Algum país, algum estado vai fazer uma consulta. Apenas os estados e a comissão podem peticionar perante a corte. Então é muito importante que vocês prestem atenção nisso também, que é pegadinha de concurso, falar que o indivíduo peticionou diante da corte. Diante da corte só podem peticionar estados membros e a comissão. Ao aderir à Comissão mesmo Interamericana de Direitos Humanos, o Estado aceita a competência consultiva da Corte, a fim de esclarecer questões teóricas. A competência contenciosa da Corte Interamericana de Direitos Humanos deve ser aceita pelos Estados posteriormente, de forma ad hoc. O que significa ad hoc? É uma expressão latina que significa para o ato, ou seja, em cada caso que vai ser julgado. A Constituição Federal e o Código de Processo Civil prevêem que a sentença de tribunal estrangeiro só terá efeitos no Brasil após serem homologadas pelo Superior Tribunal de Justiça. Contudo, a Corte Interamericana de Direitos Humanos não é um tribunal estrangeiro, mas um tribunal internacional. Veja a diferença aqui que nós estamos falando entre um tribunal estrangeiro e um tribunal internacional. Quanto à execução dessa sentença no plano interno, as decisões da Corte Interamericana, a sentença internacional tem execuibilidade imediata no solo nacional. O juiz federal da circunscrição judiciária do domicílio da vítima pode liquidar a sentença para que haja o pagamento da indenização.
A saída que tem sido utilizada através da emissão de decreto autônomo para que seja retirado do Fundo de Direitos Humanos o valor pago às vítimas, como nós tivemos o emblemático caso da Maria da Penha, que dá nome à Lei 11.340, a Lei Maria da Penha. Ponto 2 agora, gente, no nosso estudo, nós vamos focar um pouco mesmo diretamente na Convenção Americana sobre os Direitos Humanos, Pacto de São José da Costa Rica. O nosso foco agora, então, conforme o título da nossa aula, é o estudo da estrutura e dos seus fundamentos. Primeiro, um dado histórico muito importante. A Convenção Americana sobre os Direitos Humanos ela foi aprovada em 22 de novembro de 1969, na ocasião de uma conferência especializada chamada Conferência Especializada Interamericana sobre Direitos Humanos. A Convenção Interamericana de Direitos Humanos, também conhecida como Pacto de São José da Costa Rica. Por quê? Porque ela entrou em vigor em 18 de julho de 1978, tendo sido aprovada pelo Brasil, por meio de um decreto legislativo 27, em 26 de maio de 1992. A Convenção Americana de Direitos Humanos, ela trata-se de um dos principais instrumentos, se não o principal instrumento de implementação dos direitos humanos no âmbito do nosso sistema regional, que é o Sistema Regional Interamericano de Direitos Humanos, tendo como propósito que a consolidação, dentro do quadro das instituições democráticas e de um regime de liberdade, de justiça, instituído por meio do respeito aos princípios basilares dos direitos humanos, todos os princípios que nós já enunciamos e aprendemos detalhadamente até aqui, principalmente o princípio da dignidade da pessoa humana, a existência digna do ser humano. Vamos trabalhar agora então o objeto. Qual seria o objeto? 2.1. Objeto. Quanto ao objeto, a Convenção Americana de Direitos Humanos ela versa sobre a proteção dos direitos civis e políticos, ou seja, são os direitos da primeira dimensão, indicado logo no artigo 1º, inciso 11. Nós temos um comando aqui que indica uma obrigação aos Estados-membros no respeito aos direitos ali consagrados. Esse artigo é o vetor dos documentos internacionais dos direitos humanos, impondo respeito estatal aos direitos e liberdades reconhecidos, sem discriminação que importam na não efetivação e na não proteção desses direitos inerente às condições da pessoa humana. Quanto ao dever de adotar as disposições de direito interno, o artigo 2º prevê claramente os referidos direitos consagrados na Convenção, dizendo que devem ser adotados e protegidos pelo Estado-membro, em cada ordenamento jurídico pátrio. Nesse sentido, é importante destacar o quê? Que a partir do momento em que o Estado se torna parte, ele assume o compromisso previsto no Pacto de São José da Costa Rica, de cuidar, zelar pelos direitos humanos. A respeito desse aspecto, cabe aqui a lição do mestre Fabiano Melo, que diz que, se os direitos consagrados na Convenção Americana de Direitos Humanos não estiverem garantidos no seu ordenamento jurídico ou demandarem ajustes, o Estado-parte, que é aquele que assina a Convenção, deve adotar medidas necessárias para a proteção, promoção e exercício das obrigações previstas no Pacto de São José da Costa Rica. Compromete-se ainda o Estado-membro a não editar leis que atentem ou restringam o gozo dos direitos humanos ali consagrados. Isso também nós já analisamos quando nós falamos que é inadmissível o retrocesso na seara dos direitos humanos. Então, quando o Estado ele assina a Convenção Americana de Direitos Humanos e adere ao seu ordenamento jurídico internacional, todo aquele plexo de direitos humanos, posteriormente ele não pode restringir esses direitos, porque incorreria aqui na chamada vedação ou retrocesso no que se refere aos direitos humanos. Bom, agora vamos trabalhar um pouquinho da estrutura. Quanto à estrutura, eu já expliquei para vocês na aula passada, falando a respeito da Declaração Universal de Direitos Humanos, que aqueles que
que tem interesse em fazer um concurso, é muito importante que vocês treinem a leitura desses documentos internacionais. Por quê? A maioria dos concursos acabam trazendo determinados conceitos ou trechos desses documentos internacionais. Então, na aula passada, eu dei a dica no que se refere à Declaração Universal de Direitos Humanos, que vocês pegassem a Declaração Universal de Direitos Humanos na internet, baixassem ela aí no computador, fizessem um quadro síntese ou um quadro esquemático para que você fizesse uma leitura analítica dela. Agora eu recomendo para vocês a mesma estratégia e procedimento de leitura. O que eu gostaria que vocês, que têm interesse, têm um pouco mais de tempo para estudar, fizessem? Procurem na internet o Pacto de São José da Costa Rica, Convenção Interamericana de Direitos Humanos, e baixem no computador. Aí vocês vão abrir o Word e vão fazer um quadro síntese, para que vocês possam fazer uma leitura analítica, ponto a ponto, dela. Eu iniciei aqui o exemplo para vocês. Então é bom que vocês preparem um quadro síntese. Aqui eu coloquei, né, para que vocês relacionem os artigos 3º a 25 do Pacto de São José da Costa Rica, com as temáticas às quais eles estão vinculados, nos conjuntos dos artigos 1º e 2º, representam, né, os direitos de primeira dimensão. Então vale aqui uma leitura atenciosa. Primeiro, vamos começar pelo artigo 3º. O artigo 3º trata do direito à personalidade jurídica, que diz o quê? Toda pessoa tem direito ao reconhecimento de sua personalidade jurídica. Depois ele fala do direito à vida. No artigo 4 ele fala que o direito à vida possui duas naturezas. Primeiro, uma negativa, que nenhuma pessoa será privada da sua vida arbitrariamente, e outra positiva, que deve ser, de certa maneira, né, adotar todas as medidas que visem proteger e preservar a vida humana. Também fala do direito à integridade pessoal, incluindo a proibição da tortura e das penas ou tratamentos cruéis, desumanos ou degradantes. Isso nós temos no artigo 5, por exemplo, vocês podem ver aí. Esse artigo ele apresenta aspectos importantes, tais como a intranscendência da pena, a pena não pode passar de uma pessoa para outra, a separação, especialmente de pessoas processadas das condenadas, a proteção especial de menores, com a separação de adultos, tribunal especializado para o julgamento, quando puderem ser processados, e, por fim, as penas privativas de liberdade, com a finalidade de readaptação social dos condenados, e não um mero castigo, né? Bom, e quanto à suspensão? Acabamos de falar que uma determinada nação, ela adere ao pacto, né, à Convenção Americana de Direitos Humanos. Aí nós temos aqui um fenômeno que pode acontecer. Quando um determinado Estado ele adere à Convenção Americana de Direitos Humanos, o que nós podemos falar aqui? Na suspensão. Quanto à suspensão, é possível que as garantias previstas na Convenção Americana sejam suspensas, não atingindo, que fique bem claro, olha o destaque aqui, ó, não atingindo, mesmo em caso de guerra, perigo público ou outra emergência, os seguintes direitos. Então, os direitos previstos na Convenção, eles podem ser suspensos? Podem ser suspensos. Qual que é a pegadinha de concurso? Alguns direitos que estão previstos na Convenção Americana de Direitos Humanos não podem, em hipótese alguma, serem suspensos. Então, quais seriam esses direitos que, de maneira absoluta, não podem ser suspensos? Aí nós falaríamos aqui nos seguintes direitos. Primeiro, no artigo 3º, o direito ao reconhecimento da personalidade jurídica não poderia de maneira nenhuma, porque nós estaríamos endossando aqui a transformação de uma pessoa em coisa. E nós já vimos isso acontecer na história da humanidade quando nós tratamos a respeito da escravidão. Pessoas humanas eram tratadas como objeto de direito e não como sujeito de direito. O artigo 4º, o direito à vida, não pode ser suspenso de maneira nenhuma. Então, um país, por exemplo, que tinha dentro do seu ordenamento jurídico a possibilidade da pena capital, da pena de morte, a partir do momento que assinou a Convenção Americana de Direitos Humanos, aderiu ao Pacto de São José da Costa Rica, não pode nunca mais retroceder. É também aquilo que eu acabei de explicar para vocês, que é
a vedação ou retrocesso no que se refere aos direitos humanos. Também não pode, no artigo 5º, de maneira nenhuma ser suspenso o direito à integridade pessoal, à integridade física e corporal. O artigo 6º, que é a proibição da escravidão e da servidão. O artigo 9º, que é o princípio da legalidade e da retroatividade. O artigo 12, que é a liberdade de consciência religiosa. O artigo 17, que é a proteção da família. O artigo 18, que é o direito ao nome e ao uso desse nome, uso comercial desse nome. O artigo 19, que trata dos direitos da criança. O artigo 20, que trata dos direitos da nacionalidade. E o artigo 23, que trata dos direitos políticos. Entretanto, para a suspensão dos direitos previstos na Convenção Americana de Direitos Humanos, deve-se observar as seguintes diretrizes. Então, esses direitos que estão aqui, eles de maneira absoluta não podem ser suspensos. E os direitos que não estão aqui enumerados, eles podem ser suspensos, mas eles não vão ser suspensos de qualquer maneira. Nós temos diretrizes previstas no próprio corpo da Convenção. Primeiro, nós temos o pressuposto, em caso de perigo público, guerra ou outra emergência, que ameace a independência ou segurança do Estado, esse é o pressuposto. Medida e tempo, então limita-se à exigência da situação de urgência aqui exposta. Parâmetros para serem observados enquanto durar a suspensão dos direitos ali previstos. Então, os dispositivos não devem ser incompatíveis com as obrigações que o direito internacional impõe e não podem conter discriminação fundada em motivos de raça, cor, sexo, idioma, religião ou origem social. Muito bem, pessoal. Aqui, então, nós finalizamos esse assunto no que se refere à Convenção Americana sobre os Direitos Humanos, o chamado Pacto de São José da Costa Rica, com a reiteração da sugestão que eu fiz para vocês anteriormente, né? Que vocês leiam esse documento internacional, que tentem compreender mesmo, para que vocês tenham uma visão bem ampla. E quando forem fazer uma prova de concurso, vocês possam enfrentar qualquer tipo de questão. Aqui a nossa bibliografia, para quem quiser ampliar um pouco o conhecimento. Além disso, tem muitos outros livros, né? Tem muitos outros artigos específicos na área de direitos humanos. Peço que vocês continuem trabalhando os esquemas de memorização, os mapas mentais de direitos humanos, trabalhando o nosso caderno inteligente para ampliar cada vez mais o conhecimento de vocês, mapear direito, né? Para ter um vocabulário mais técnico, principalmente para enfrentar as provas de concurso, que eu tenho certeza que vocês vão enfrentar. Pessoal, essa é a nossa aula, espero que vocês entendam, aproveitem mesmo as técnicas do estudo, como nós estamos nesse período à distância, poder pausar a aula, poder ver a aula novamente, quantas vezes vocês quiserem, com a flexibilidade de dia, hora e local. Vocês podem ver essa aula no dia que vocês quiserem, a hora que vocês quiserem, onde vocês quiserem, tá joia? Esse é o nosso conteúdo. Um abraço, fiquem com Deus, estudem bastante e até a próxima aula.